Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E isso é possível a partir do momento em que você aplica a sua fé nas Escrituras Sagradas, na palavra do Altíssimo Deus. É claro que quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente descobre que para nos ajudar a entender a palavra de Deus, para nos ajudar a descobrir os mistérios da fé, Deus nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, além de nos guiar na vida, no dia a dia, nos negócios, nas nossas decisões diárias, o Espírito Santo, ele guia o nosso pensamento. Ele orienta o nosso coração, ele nos dá um novo pensamento, um novo coração, uma mente limpa, pura, e faz a gente pensar como Deus pensa. Agora, muitas pessoas têm feito essa seguinte colocação. Coloca aí, por favor. Por que ainda não recebi o Espírito, o batismo com o Espírito Santo? Por que não recebi o Espírito Santo? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Por que, bispo? Por que eu não recebi o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos ver a resposta já já. Veja aí o que Jesus fala. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, você não recebeu o Espírito Santo porque você não tem sede, você não tem tido sede. Só isso. Ah, não, bispo. Eu tenho sede, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Mas se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem vindo na igreja colocando a sua vida no altar e o Espírito Santo não desceu sobre você, então, minha amiga e meu caro amigo, só existe uma outra alternativa. Só existe uma outra alternativa, são duas alternativas. Ou você não tem tido sede do Espírito Santo, ou então existe um problema mais grave ainda, mais grave. Como é que você imagina? Jesus diz que o Espírito Santo é a água viva. Como é que você pode imaginar Jesus te dando água viva e colocando num copo sujo, imundo, cheio de pecado? Você acha que você conseguiria beber do Espírito Santo se você recebesse um copo com água? Suponhamos que o Espírito Santo fosse um copo com água. Você receberia a água nesse copo sujo? Você receberia? Você beberia? O que você faria? Então, muitas pessoas têm ignorado um fato que é o mais grave. O Espírito Santo é o espírito de santidade. O Espírito Santo é o espírito de justiça. Justiça, de verdade, né? De caráter, de santidade. O Espírito Santo é o espírito de pureza. Como que o Espírito Santo pode descer sobre uma pessoa que vive na prostituição? Pode? Como que o Espírito Santo pode descer sobre uma pessoa que vive no adultério? Pode? Como que o Espírito Santo pode vir descer sobre uma pessoa que vive roubando, vive mentindo, vive enganando, vive fazendo trapaças? Como? É possível? Hein? Responda. Você diria: não, bispo, não é possível.
Mas não só esses pecados, tem outros tantos pecados. A lista de pecados é enorme, é infinita. Aí a pergunta, minha amiga, meu amigo, a pergunta é: como que eu posso receber o Espírito Santo, que é o Espírito de justiça, se eu vivo na injustiça? Porque qualquer pecado é injustiça, você sabe. Quando se fala em pecado, está se falando em injustiça. Você não gosta de ser injustiçada, é ou não é? Eu não gosto da injustiça. Eu tenho horror, nojo à injustiça. Pois qualquer tipo de pecado é uma forma de injustiça. É uma forma de injustiça. Então, como é que uma pessoa pode receber o Espírito Santo vivendo no pecado, gostando do pecado? O que adianta ela chegar na igreja, colocar sua vida no altar? Oh, meu Deus, toma minha vida, eu quero mudar e tal, eu quero teu Espírito, eu dou a minha vida para ti, mas lá fora ela se mantém vivendo na prostituição. Por exemplo, não é só prostituição, na mentira, no engano, na corrupção. Como é que pode o Espírito Santo descer sobre uma pessoa que vive no pecado ou que vive na injustiça? Jamais isso vai acontecer. Então é isso, esse é o problema, essa é a resposta para as pessoas que perguntam: bispo, poxa, eu tenho orado, eu tenho feito o jejum de Daniel, eu tenho feito isso, aquilo, mas o Espírito Santo não acontece. Eu já fiz o jejum de Daniel 10 vezes e não aconteceu, e nem vai acontecer, me desculpa, não vai acontecer porque você gosta do pecado e você não quer deixar o pecado, você não quer abrir mão do pecado. Essa é a realidade. Enquanto você não abrir mão do pecado, não vai acontecer Espírito Santo na sua vida e você vai andar sozinho. Essa é a realidade. Mas Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é compaixão. Deus quer fazer morada dentro de você, mas Ele só faz isso se primeiro você deixa o seu pecado. Se o seu copo, o seu corpo fica limpo, lavado no sangue do Filho dele, que é Jesus. Então você tem que se converter, você tem que abandonar o pecado, você tem que ter a sua vida lavada no sangue de Jesus, para que então o copo esteja limpo e o Espírito Santo possa descer como água viva. É difícil entender isso? Não, não é difícil. Não é difícil. Davi cometeu um grande pecado, um enorme pecado. Mas Davi, ele se recuperou. Davi se arrependeu. Davi se prostrou diante de Deus e deixou o seu pecado. Ele deixou. E Deus, então, o trouxe de volta ao reinado, que é o motivo dessa canção que você vai ouvir agora, inspirada no Salmo 51, a oração de arrependimento do rei Davi. Vamos ouvir. Olha, eu queria que você prestasse atenção no testemunho do Elzo. Sabe lá o que é um rapaz crescer com ódio do pai ao ponto de querer matá-lo? O Elzo queria matar o seu pai. Tinha ódio, tanto ódio do seu pai que queria matá-lo. Imagine, se ele odiava o seu pai e queria matá-lo, imagine as outras pessoas que ele vinha ter ódio também. Imagina. Pois bem, esse homem, antes de receber o Espírito Santo, primeiro ele foi lavado, perdoado no sangue do Senhor Jesus. Claro, para que ele pudesse ser lavado, para que ele pudesse viver pela fé na justiça de Deus, na palavra de Deus, ele teve que abandonar esse pensamento, ele teve que perdoar o pai, ele teve que abandonar o seu pecado. Aí sim o Espírito Santo desceu.
Enquanto a pessoa se mantém no pecado, ela não vai receber o Espírito Santo. Não vai. Não vai. Duvido que vai acontecer isso. Então, você que está me ouvindo agora, tire da sua cabeça, Deus me entende, Deus me compreende. Não, Deus não compreende o pecado, minha amiga, meu amigo. Deus não entende o pecado. Deus odeia o pecado. Ele tem tanto ódio do pecado quanto tem da injustiça. Mas ele ama o pecador, porém ele só pode derramar o seu espírito sobre o pecador quando esse pecador se converte dos seus pecados. Quer dizer, muda os seus pensamentos, ou melhor, muda suas atitudes, seu comportamento. Para você receber o Espírito Santo, se você tiver mágoa no coração, você acha que vai receber o Espírito Santo? Não, você não vai receber. Por quê? Porque Deus é perdão. Deus é perdão. Ora, se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar também. Como é que você quer receber o Espírito do perdão se você não tem perdão para com o pai, com a mãe, ou a pessoa que feriu, que destruiu a sua vida, o seu lar? Como? É impossível. Então, veja o testemunho do Elzo como um ensinamento para você. Um ensinamento do porquê que ele, um homem que era tão cruel, veio receber o Espírito Santo. Vamos assistir, então. Olá, meu nome é Elzo de Lima Araújo, sou do Nordeste, do Piauí, do estado do Piauí, e eu nasci numa família, num lar destruído. Meu pai batia na gente muito, batia a gente com vara, batia na gente com pneu de bicicleta. Meu pai chegou a atirar na minha irmã. Eu lembro que minha mãe ia na igreja e eu ia com ela também. E quando eu chegava com ela, umas 10 horas da noite, que ela descia no barco, meu pai já estava deitado dentro do mato, escondido. E quando a gente descia do barco, meu pai já batia na minha mãe. Minha mãe naquela situação, mas minha mãe crendo na fé, ia para a igreja, batalhava, fazia seus votos, suas orações. Quantas vezes eu não acordei na madrugada e eu via minha mãe... Desculpe. Eu via minha mãe chorando e essa situação desgraçada ficou marcada na minha vida e eu falei comigo, quando eu crescer eu mato ele. Falei para minha mãe, quando eu crescer, assim que eu crescer eu mato ele, eu acabo com a vida dele e eu acabo com esse sofrimento. Chega dessa situação. E aí eu fui embora de casa. E com uns 14 anos, não tinha documento, não tinha nada, fui morar em Petrolina. Chegando lá em Petrolina, eu não tinha onde trabalhar, não tinha com quem trabalhar, que ninguém dava emprego, não tinha estudo, porque eu tinha estudado, mas não tinha dado crédito aos estudos. Comecei a beber muito, ao ponto de dormir com a garrafa de cachaça do lado. Não era uma garrafa de cerveja, não, era uma garrafa de pinga, de cachaça, de alambique. Eu dormia, acordava de manhã, nem escovava os dentes. A primeira coisa que eu fazia era beber um pouco daquela cachaça para amenizar a minha dor. E aí eu entrei na cocaína, entrei na maconha e aí vim embora para São Paulo. Saí do estado do Pernambuco, vim para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, a situação foi pior. Arrumei um emprego na construção civil. E aí eu me afundei mais ainda na cachaça, ao ponto de eu beber 1 litro de cachaça só para poder almoçar na hora do almoço. Eu deixava de almoçar para ir beber cachaça. Aí eu lembrei da oração, das palavras da minha mãe, as mensagens que eu ouvia, às vezes, do bispo Macedo. Via aqui em São Paulo na televisão, onde eu ouvia muito o bispo Jadson na programação da televisão, e aquilo ali foi me despertando uma fé, eu fui vendo que para a minha vida tinha jeito, fui vendo os testemunhos, as pessoas contavam o testemunho, era como se ela estivesse falando da minha vida. E aí eu decidi ir para a Igreja Universal, falei, eu preciso mudar. Participei das reuniões no domingo, na sexta, na quarta-feira, que era muito importante e que é muito importante hoje na minha vida. Eu me entreguei, me batizei nas águas. Eu lembro que eu não sabia ler, não sabia escrever e tudo que o pastor falava, eu observava muito. Eu lembro que quando ele abria a boca, eu ficava assim, regalava meus olhos, porque quando ele terminava de falar, aquelas palavras que ele falava, eu me alimentava. Eu lembro que eu ia trabalhar no trem, eu pegava 2 trens e 4
ônibus para chegar no trabalho. E eu ia ouvindo a mensagem do Bispo Macedo, eu ia conectado com Deus, eu ia conectado no que ele falava. Como eu não sabia ler, então eu ouvia tudo que era falado, que era ensinado, tudo que o Bispo ensinava, para mim eu levava ao pé da letra, ao pé da risca, e assim eu fui buscando. Quando foi um dia, num domingo, 9h30 da manhã, eu lembro, até hoje, me perdoe, mas para mim até hoje é muito forte, porque eu lembro até hoje que o pastor falou assim: vem aqui na frente você que quer ser cheio do Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E eu chegando lá na frente, eu falei para Deus assim: Senhor, Tu és a minha única esperança, a minha única saída. Eu lembro até da música, que a música falava como uma folha seca e arrastada pelo vento. E assim, é como se eu fosse um saco de lixo e aquele morador de rua carregasse aquele saco, e aquele saco era eu. E eu falei: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Me tira dessa situação, dessa vergonha, dessa humilhação. Eu não tenho o Teu Espírito, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou liberto, eu estou livre. Eu sei que eu estou liberto, eu sei que eu estou livre, porque eu criei nojo da bebida, nojo do cigarro, nojo da cachaça, da prostituição, eu criei nojo. Mas eu falei: Deus, o que adianta? Eu estou aqui, não Te conheço, eu quero morrer Te servindo, eu quero dar tudo de mim para o Senhor. E aí o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me possuiu. E foi uma alegria imensa, foi uma felicidade imensa. Se eu pudesse, eu subiria naquele púlpito, naquele altar, e explicava melhor para as pessoas o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, que Ele é capaz de fazer, porque Ele arrancou tudo de mim, tudo. Quando Ele veio sobre a minha vida, mudou tudo, foi tudo diferente. Eu vi que eu seria um novo homem, uma nova pessoa, porque saiu de mim a tristeza, saiu a angústia, saiu o sofrimento, o rancor, a raiva, a vontade de matar o meu pai, já não tinha mais. Eu lembro que eu liguei para ele e falei: meu pai, eu te amo, eu estou indo na igreja universal, eu conheci a Deus. E eu quero que o Senhor conheça a Deus, porque o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida do Senhor. E ele veio a falecer faz uns 2 meses. E fazia 12 anos que eu não via ele. Mas aquilo ali não me abalou. Eu levantei a cabeça, eu lembro que eu levantei a cabeça e falei: Espírito Santo, o Senhor não morre. O Senhor nunca morre. E o Senhor habita dentro de mim. E o Senhor é meu Pai. Hoje eu sou feliz. Casei, eu pedia para Deus muito uma esposa. Eu lembro que eu pedia para Deus, Deus me deu uma esposa. Eu não quero arrumar uma esposa. Eu não quero que o Elzo ache uma esposa. Mas eu quero que o Senhor me dê uma esposa. Comecei na terapia do amor. Comecei a participar da terapia do amor, porque é muito importante, porque eu precisava tratar do meu coração. Então tudo que era falado eu ouvia, o pastor falava, eu obedecia. E aí depois de alguns meses, eu lembro que eu conheci a minha esposa. Então hoje eu estou feliz, hoje eu trabalho por conta, eu tenho uma empresa, hoje eu mesmo faço meu salário, eu mesmo, enfim, hoje eu vivo uma vida maravilhosamente bem. Hoje, graças a Deus, eu estou salvo. Hoje eu estou livre. O Espírito Santo, para mim, é a minha vida. Eu não tinha vida. Ele me deu vida. Ele transformou a minha vida, o meu viver, o meu ser. Ele mudou tudo. Então, se eu tenho saúde, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma esposa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma empresa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho paz, o Espírito Santo me deu. Se eu sou liberto, o Espírito Santo me libertou. Então, se eu aprendi a ler e escrever, que eu não sabia. E eu não aprendi a ler e escrever porque eu fui na escola, não. Eu aprendi a ler e escrever lendo a Bíblia. Eu lembro que eu não acreditei. Eu estava sentado na cama e minha esposa chegou e olhou para mim. Eu falei para ela com toda alegria
que eu estou lendo a Bíblia, eu aprendi a ler. Ela falou, como? Eu falei, aprendi. Fiz uma oração, Deus abriu o meu entendimento e eu aprendi a ler. Então o Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao Espírito Santo. A reunião de quarta-feira é fundamental para o crescimento do cristão e da sua fé. Uma reunião dedicada para todo aquele que deseja muito mais de Deus. Se você morrer para si, morrer para os pensamentos vãos seus, os seus pensamentos inúteis, para você, quando você morrer para o mundo, então você vai dar muito fruto. Mas se você não morrer para o mundo, você vai ficar só. Nesta quarta-feira, se você deseja estreitar seu relacionamento com Deus, receber forças e ânimo e ser batizado com o Espírito Santo, você é o nosso convidado especial para participar de momentos como esse. Essa busca, nós vamos dar continuidade na quarta-feira. Quarta-feira, participe da Escola da Fé, às 10, 15 e às 20 horas, com a presença do Bispo Macedo, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós vamos dar continuidade à busca que nós começamos domingo. Nós vamos dar continuidade nesta quarta-feira. Agora, é claro, se você não está disposta ou disposto a abandonar o seu pecado, eu não posso fazer nada. A oração não vai resolver. Não vai resolver. Por mais que a gente oriente, por mais que a gente ensine, oração e imposição de mãos e óleo na cabeça, nada disso pode remover a sujeira que há dentro de você, se não houver um arrependimento. Arrependimento é você dar uma guinada na sua vida de 180 graus. Quer dizer, se você está indo para o norte, você dá uma guinada para o sul, você vai para o sul. Ao contrário, justamente ao contrário. Quer dizer, você tem que deixar, abandonar, morrer para o pecado, para que então o Espírito Santo possa vir fazer a obra na sua vida, como ele fez no Elson. E isso foi muito glorioso e eu me sinto tão feliz, tão alegre por causa desse testemunho. Você vê a simplicidade do Elson, você vê que ele aprendeu a ler, coitado. Ele aprendeu a ler. Depois que ele orou, meu Deus, me dá entendimento para me aprender a ler, para ler a tua palavra. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Muito bacana, né? Você quer aprender uma língua? Você começa a ler a Bíblia, né, na língua que você quer aprender, que você vai aprender também. Muito bacana. Deus é grandioso, magnífico, glorioso. Nós vamos assistir mais um testemunho do que Deus tem feito na vida daqueles que têm se arrependido dos seus pecados. Vamos assistir. O meu nome é Thaís Cardoso e eu tenho 25 anos. E eu tive uma infância muito conturbada, que foi marcada por um fato, que foi o falecimento do meu pai. Então eu vi ele falecer ali diante dos meus olhos e eu não pude fazer nada. E aquilo deixou uma marca dentro de mim. E após o falecimento dele, a minha mãe veio a ter um outro relacionamento. E nesse relacionamento eu não me dava bem com a pessoa, né, que era o meu padrasto. Eu tinha raiva dele, eu não respeitava ele, não me respeitava. E eu passei a alimentar uma mágoa dele devido às brigas que a gente tinha agressão física. E a minha adolescência foi assim. Eu era uma jovem vazia, uma jovem triste, depressiva. E eu passei a fazer parte de um movimento gótico. E dentro desse grupo, a gente tinha um pacto de morte. E que cada semana, um integrante ele tirava a própria vida por não aguentar os problemas, por não aguentar aquele vazio, aquela tristeza que carregava dentro de si. E a minha amiga, ela fez isso. Ela se enforcou, ela tirou a própria vida. E na próxima semana seria a minha vez. Era eu que ia dar um fim
né, nos problemas que eu estava passando, tirando a minha própria vida da mesma forma que ela fez. E nessa semana eu recebi um convite, o convite de uma amiga da escola que me convidou a participar de uma reunião na Igreja Universal. E foi aí que eu comecei a frequentar. Eu fui com ela, passei a participar das reuniões e eu ouvi falar do Espírito Santo. E dentro de mim nasceu aquele desejo, uma sede em conhecer o Espírito Santo que aquele pastor tanto falava no altar. Ele falava de uma forma e eu ficava assim, querendo saber quem era aquela pessoa que ele estava falando. E a primeira atitude, a primeira decisão que eu tive para eu conhecer aquele ser tão maravilhoso que ele falava foi a decisão de me limpar. De tirar, de arrancar a mágoa que eu tinha, de arrancar o ódio, de arrancar o rancor, aquela rebeldia que tinha dentro de mim. E foi aí que eu comecei a retirar as coisas que me prejudicavam, que me faziam ser essa pessoa triste, que era esse sentimento ruim que eu carregava dentro de mim, que era esses traumas, esse complexo. E eu passei a buscar o Espírito Santo. Eu passei a buscar e eu demorei um pouco a receber porque eu estava muito ansiosa. Eu queria muito o Espírito Santo e eu lembro até que teve a Semana do Espírito Santo e naquela semana eu jejuei, eu orei e nada de receber o Espírito Santo. E eu ouvi o pastor falar e eu ouvi as minhas amigas falarem, eu recebi o Espírito Santo e eu não recebia. Até que Deus ele falou comigo assim, que eu estava muito preocupada em receber, mas eu não estava preocupada com aquilo que eu estava dando para o Espírito Santo. Eu já tinha me tirado aqueles sentimentos, eu já tinha tirado a mágoa, só que faltava mais, eu tinha que me dar mais. E eu, por conta própria, eu fiz um propósito com Deus, que eu ia levantar de madrugada, que eu ia ler mais a Bíblia, que eu ia me preocupar no que eu estava dando e não ficar ansiosa em receber, porque eu sabia que Ele ia me dar, que Ele queria me dar o Espírito dEle, mas eu tinha que dar mais de mim. E eu lembro que eu fui na reunião de manhã e eu já não estava mais ansiosa em receber. Então foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Nessa noite eu lembro que eu estava ali e é como se só tivesse eu, a palavra foi para mim. E na hora da busca, no momento da busca, eu coloquei ali para fora que eu queria falar para Deus que eu amava Ele. Mas como é que eu ia amar alguém que eu não conhecia? Então que eu precisava dele, que eu precisava conhecer ele para eu poder falar que eu amava. E foi ali que eu recebi. Foi ali o momento que eu recebi o Espírito Santo e a minha vida ela foi preenchida. Eu fui preenchida de uma paz, de um amor que eu nunca tive. Um amor pelas pessoas, um amor em querer dar aquilo que eu estava recebendo. Deus ele me deu o maior presente que foi o Espírito dele ali naquele momento, quando eu abri mão de mim, quando eu abri mão da ansiedade, quando eu passei a confiar de que ele estava ali comigo e que ele era comigo. E hoje eu tenho a certeza de que ele não está mais do meu lado, mas que ele está dentro de mim. E eu tenho essa certeza, a certeza da salvação, a certeza de que Deus ele está comigo a todo momento, 24 horas. E hoje eu sou uma pessoa feliz. 100% feliz, não há nada, porque Ele é o meu alvo, Ele é o meu foco, Ele é o meu tudo. E hoje eu sou uma pessoa realizada que tenho paz, tenho alegria, tenho amor dentro de mim, um amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. Você vê, minha amiga, meu amigo, que as pessoas, quando se veem num aperto da vida, um aperto pelos sofrimentos, pelos problemas cotidianos, quando ela não aguenta mais, ela parte para a morte. Ela quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a vida dela. Porque a amiga da Thaís tinha se matado naquela semana. E a semana que vem seria a vez dela, porque esse é o pacto que os góticos têm. Um se mata a cada semana. Por que elas querem se matar? Porque o sofrimento é terrível. Então, por que não deixa o pecado? Por que não, ao invés de se matar, pega a vida que não presta, a vida que está desgraçada, e dá para Jesus? Dê uma chance para ele, faz um pacto com ele, faça um teste, prove se ele existe. Ó Deus, se o Senhor existe, está aqui a minha vida. Está aqui a minha vida. Está aqui. Ó, se o Senhor não acabar com esse sofrimento, com essa situação, eu vou acabar com ela.
Faça isso. Ou tudo ou nada, ou vai ao racha. Essa é a fé que faz livrar a pessoa do inferno e que faz lhe dar uma nova vida. Foi o caso da Thaís. Hoje ela é uma criatura ganhadora de almas. Quer dizer, antes ela já estava marcada para morrer na próxima semana, mas ela teve o convite de alguém que falou de Jesus e a trouxe na igreja. Que nesta quarta-feira, você que me ouve, que é da igreja, você que é membro, você que é obreiro ou obreiro, não importa, você que tem sido beneficiado com o Espírito Santo, traga alguém nesta quarta-feira para fazer um desafio com Deus. Ó Deus, se o Senhor existe, eu quero ver. Se o Senhor existe, eu vou acabar com essa minha vida. Eu estou programando acabar com a minha vida semana que vem, ou amanhã, ou sei lá. Eu quero ver agora. Se o Senhor existe, eu quero ver a tua grandeza na minha vida. Eu quero mudar agora. Quer dizer, venha aqui no templo às 8 horas da noite e eu vou lançar esse desafio. Eu lanço já agora, nesse momento. E quem quiser, quem se sentir convidado, pode vir. Não tem que pagar nada não, é de graça. Mas uma coisa você vai ver, se Deus existe, Ele vai se manifestar na sua vida, como eu creio que vai. Venha nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no templo. Ou vá em uma igreja universal do Reino de Deus e faça. Qualquer igreja universal que você for, faça um teste, faça uma prova com Deus. Você viu o que ela falou? Ó, Senhor, como é que eu quero te amar, mas eu não posso amar alguém que eu não conheço. Veja a inteligência dela. Minha amiga, seja inteligente também. Faça o mesmo. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Vamos assistir mais um testemunho do Espírito Santo. Meu nome é Patrícia, eu tenho 28 anos e hoje eu sou vendedora. A minha mãe, ela para nos sustentar, ela saía para se prostituir. Ela se tornou uma garota de programa, né? Quando eu era pequena, porque ela tinha 5 filhos, então ela não tinha como sustentar a gente. Fora que eu saía para pedir as coisas nas casas, porque eu não tinha o que comer, eu passava fome. E era uma miséria, assim, uma miséria destruída. Eu vivia uma vida totalmente miserável. Desde pequena, eu nunca soube o que era amor de uma mãe. Meu pai, eu nem conheço ele. Ele abandonou minha mãe, né? A minha mãe grávida de mim, ele abandonou. Foi muito difícil, né? Porque eu fui crescendo com aquele seguinte pensamento, que eu não ia ser nada na vida, né? Eu fui crescendo cheio de complexos, eu me achava feia, eu me achava burra, que eu não ia chegar em nenhum lugar. Então, foi uma adolescência ruim, né? Que deveria ter sido diferente, mas como eu não tive essa base familiar, poderia ter sido diferente. E eu tentei reverter, assim, a minha vida com baladas. Eu tentei preencher aquele vazio que existia dentro de mim. Eu não sabia o que era ter uma família estruturada. Então, devido a isso, eu fui criando vários pensamentos de suicídio. E uma dessas vozes eu ouvia diariamente, que para mim não tinha mais jeito. Falava, se joga daqui, se joga da ponte, vai ser melhor forma. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, através de uma amiga. E aí, nesse dia, foi que tudo mudou, porque ela me levou ao caminho. Eu não conhecia esse Deus que todo mundo falava. Por que que tinha pessoas que eram felizes, sabe? E não precisava ter muito, era feliz por dentro. E eu queria essa felicidade que essa minha amiga, né, ela tinha. E aí foi aí que eu cheguei até ela e eu pedi ajuda. Eu falei para ela me apresentar esse Deus que ela brilhava, ela tinha um brilho diferente que eu queria ter. E aí ela me levou até a Igreja Universal, que até hoje eu lembro que foi no dia 10 de outubro de 2010. O pastor estava falando a minha vida. Eu falei, não é possível. Alguém contou a minha vida para esse pastor, porque ele está contando tudo. Aquela oração daquele pastor, aquela palavra me libertou. Porque eu já estava diferente ali. Eu cheguei pesada, eu cheguei angustiada. E aquela oração me fez se sentir bem. Eu falei, nossa, mas como é possível? E foi ali que eu comecei eu falei, não, então aqui a minha história pode mudar. Porque se eu sair bem dessa oração, imagine nas outras. Ali eu fui me libertando
sabe? De quem eu era, dos meus complexos, dos meus anseios. E eu vendo isso acontecer, eu resolvi me batizar. Eu falei, não, eu quero conhecer esse Deus, então eu estou disposta a sacrificar o que tiver que sacrificar. Eu queria conhecer aquele Deus, eu queria ir além, né, da vida espiritual. Para eu conseguir me firmar, para eu conseguir ter forças para sacrificar. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu queria aquele Espírito que todo mundo falava, que era o Espírito de Deus dentro de nós. É diferente quando você ouve falar de Deus. É diferente quando você, nossa, Deus está, mas Deus, ele poderia existir dentro de mim. E eu fui sacrificando, eu fui deixando tudo, porque eu queria conhecer o Espírito Santo. Eu desejava, assim como a gente tem sede de beber água, eu desejava mais que tudo. Então, eu buscava o Espírito Santo de madrugada, porque eu sabia que se eu não tivesse ele dentro de mim, eu não iria conseguir. Eu não iria conseguir continuar a caminhada. Eu ouvi falar da eternidade, que tudo isso daqui era passageiro. Foi quando, numa quarta-feira, eu estava muito doente, né? Eu estava doente, que era conjuntivite, fora que eu estava gripada. Mas nessa quarta-feira, eu fui. Eu não deixei nada me parar, nem nada. E fui. E aí, nessa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Foi uma experiência única, assim. Ai, meu Deus, Deus entrou dentro de mim. Eu recebi um gozo na alma, sabe? Aquele vazio foi preenchido. Aquele vazio que eu não sabia explicar. Deus, ele entrou dentro de mim. Eu sabia que ali a minha vida ia mudar. Então, eu saí muito feliz e eu queria gritar, eu queria dizer que Deus estava dentro de mim. Ali eu tive alegria, ali eu tive gozo na alma. Eu queria gritar, falar que o Senhor Jesus existia, sim, porque Ele estava dentro de mim. E aí eu queria falar do Senhor Jesus para todo mundo. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorava. E a minha irmã perguntou para mim, que foi, Patrícia? Eu falei assim, Graziela, eu não sei. Eu sei que eu estou muito feliz, eu estou com paz, sabe? É uma paz inexplicável. Aquele amor de pai que eu nunca tive, Deus, ele me proporcionou. Então, eu posso dizer o que é o amor. Porque o primeiro amor que eu recebi foi o de Deus. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu tenho problemas, mas nada me abate, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu falo do Senhor Jesus, mas não por obrigação, porque eu tenho Ele dentro de mim. Eu sei que da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de outras pessoas. A minha personalidade hoje é outra. Eu tenho uma paciência que todo mundo fala, nossa, Paty, você é muito paciente. Mas é porque eu recebi o Espírito Santo, né? Não há nada que possa comparar o Espírito Santo. Nada, não existe nada. Olha, sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu acho que eu estaria morta se Deus ele não tivesse me salvado, se Ele não tivesse mostrado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu não trocaria nada por ele, nada. A reunião de quarta-feira é fundamental para o crescimento do cristão e da sua fé. Uma reunião dedicada para todo aquele que deseja muito mais de Deus. Se você morrer para si, morrer para os pensamentos vãos seus, os seus pensamentos inúteis, para você, quando você morrer para o mundo, então você vai dar muito fruto. Mas se você não morrer para o mundo, você vai ficar só. Nesta quarta-feira, se você deseja estreitar seu relacionamento com Deus, receber forças e ânimo e ser batizado com o Espírito Santo, você é o nosso convidado especial para participar de momentos como esse.
essa busca, nós vamos dar continuidade na quarta-feira. Quarta-feira, participe da Escola da Fé, às 10, 15 e às 20 horas, com a presença do Bispo Macedo, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é João Vitor Ricardi e comecei a ter um contato maior com a Igreja Universal faz 4 anos. Escutava muito comentário, muita brincadeira sobre a Universal, né? Muito desmérito, falava-se muito, até mesmo caçoava-se do Edir Macedo. Era de uma maneira muito de sátira, de dinheiro, que existia um interesse, só o interesse de pegar dinheiro da população. E isso realmente me deixava um tanto quanto desconfortável, né? Falava-se mal do Edir Macedo, das riquezas, das fortunas, que era uma pessoa que não era correta, que não era honesta, que aproveitava dos incrédulos. Quando eu escutava falar sobre a Universal, eu sempre tinha a ideia de que eram de pessoas que não eram preparadas, pessoas que não tinham um modo de pensar, um desenvolvimento. Primeiro de tudo, eu estava na empresa com muito problema dentro da minha própria empresa, estava com uma briga familiar muito grande com meus irmãos sobre uma herança da minha família, né? Praticamente passava quase toda a noite acordado, era uma pessoa muito irritada, sempre era muito grotesco no meu modo de falar com as pessoas, né? Acabava sendo curva de rio, sempre que era para dar uma encrenca em algum lugar eu estava perto. Quando eu vim no relacionamento, no meu segundo relacionamento, a minha esposa já frequentava há muito tempo a Universal, né? E ela me convidou para ir, e eu me propus acompanhá-la. Ela ficou até mesmo admirada que eu participaria com ela dentro, né, da igreja. E lá eu comecei a conhecer a igreja, comecei a conhecer a ideia, a verdadeira ideia da igreja, e foi me deixando muito contente, me agradando muito. Eu comecei a mudar muito meu modo de pensar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pastor dentro da igreja, que foi uma pessoa que começou a me aconselhar, foi muito gentil, eu acabei pegando uma Bíblia, ele começou a me orientar como ler a Bíblia também. E isso começou a me dar uma paz interna muito grande. Quando a gente entra na igreja, a gente começa a ver muito depoimento de pessoas no altar, né? E aí fui percebendo que a intenção maior era de ajudar. E isso foi me deixando muito tranquilo. Junto com isso, com a esposa minha, eu comecei a mudar muito o meu modo de pensar, de agir, mas fui ficando mais concentrado em ser um bom pai, né? Meus filhos reclamavam, então eu procurei ser um bom pai, um bom marido, um bom patrão na minha empresa, uma pessoa que escutava mais. Hoje eu tenho meus filhos muito mais perto de mim, né? Na empresa eu tenho as pessoas muito mais ligadas a mim, né? A relação na minha casa ficou muito melhor, muito boa, meu conhecimento, meu envolvimento com a minha esposa ficou muito grande. Hoje eu passo mais a ser um conselheiro dos problemas do que o criador de problemas. Realmente, quando você escuta tanto comentário, né, das fake news, você fica escutando e raciocinando. Então eu poderia talvez ter entrado numa igreja da Universal, ter escutado uma palestra, e eu realmente acho que eu poderia ter entrado, conhecido a Universal muito antes, e é uma obra muito bonita, é uma obra que hoje eu apoio, estou contente de falar que eu participo e fico muito contente de estar junto hoje da Universal. E aí vai da pessoa, né, do coração aberto, da fé e da esperança e da fé. Porque, na realidade, o que a Universal faz é relembrar que você tem que viver na fé. E isso é muito importante. Grande é o Senhor, meu Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Tu és o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Filho, o Salvador,
o Espírito Santo, o guia daqueles que te abraçam, que te adoram, que fazem da tua palavra o manual de vida. Ó Pai amado e querido, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, na direção do Teu Espírito, te pedir por todas essas pessoas que estão participando desta programação, desta oração. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão vivendo seus últimos minutos, talvez, e não tem muito tempo para esperar a resposta tua. Então eu peço que o Senhor envie um anjo agora, nesse instante, para vir ao encontro da necessidade dela, para salvar a vida dela, para libertá-la, para fazer notória a tua presença na vida de todos os que te invocam neste momento. Seja qual for o problema, onde quer que a pessoa esteja, numa prisão, num hospital, numa clínica, na rua, em casa, num palácio ou num barraco, não importa, meu Pai, ouvi a oração de todo o teu povo, de todas essas pessoas, porque o Senhor mesmo disse: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então eu te peço, meu Senhor, venha ao encontro das almas que estão perdidas e dizem: pelo amor de Deus, meu Pai, ajuda-me, eu não aguento mais o sofrimento. Tem compaixão de mim. Aquelas que pedem água, a água viva que o Senhor prometeu, venha ao encontro do teu povo, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, e não podemos, Senhor, aceitar o fato de falar com o Todo-Poderoso e não receber nenhuma resposta. Não é possível isso, porque o Senhor prometeu: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então nós estamos te invocando em nome do Senhor Jesus, por todo o teu povo, e todo o teu povo que crê, que acredita, que aceita esta oração e que se entrega a ela, receba aquilo que o Senhor tem prometido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nesta quarta-feira nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, junto com todos os que estão interessados em receber o Espírito Santo. Aqueles que têm sede. Se você não tem sede, nem venha. Não venha porque não... Como é que uma pessoa que não tem sede vai beber? Não vai beber nada. Então, é preciso que você tenha sede, é preciso que você queira, é preciso que você queira aprender, porque as reuniões de quarta-feira são reuniões de ensino, de orientação, é uma escola, a escola da fé, quando nós passamos para as pessoas aquilo que Deus nos tem concedido. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, você será sempre muito bem recebido e você não tem que pagar nada, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta aqui com vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe e até lá.